Prezados irmãos, visitantes e internautas, apresento a minha saudação de paz e agradecimento a todos, o que faço em nome da Santa Vó Rosa e do nosso querido e santo irmão Aldo. Desejo que a bênção de Deus, na comunhão com o seu Espírito, se faça presente na vida de todos, que se estenda a cada um dos nossos prezados irmãos, visitantes e internautas, a bênção de Jesus, de sua mãe, que também é nossa gloriosa Mãe Maria Santíssima, a bênção da Santa Vó Rosa, o nosso poderoso Espírito Consolador, e a bênção preciosa e gloriosa do nosso profeta, o querido e santo irmão Aldo. Lembrando que é sempre um prazer estarmos reunidos na casa de Deus e saber que os anjos e santos que foram designados do céu já estão aqui, para nós é motivo de alegria, de satisfação, irmãos, e de agradecimento ao nosso Deus, porque não existe companhia melhor ou maior do que ter a divindade ao nosso lado, para nos abençoar, nos alimentar, de forma que saiamos todos daqui muito felizes, com este presente glorioso e precioso que nos concedeu a Santa Vó Rosa, o poderoso Espírito Consolador e o profeta dos tempos da regeneração, o nosso querido e santo irmão Aldo. E eu espero que esta alegria esteja presente na vida de todos os nossos prezados irmãos. Então, irmãos, hoje é uma reunião de oração e vamos iniciar pedindo por gentileza aos que estão assentados para que se coloque em pé. E no primeiro momento vamos cantar o hino que tem como título, irmãos, Igreja Forte. Oremos, irmãos. Bondoso Deus, nosso eterno Pai e nosso Criador, não existe nada mais precioso do que estar diante do teu tabernáculo santo, e aqui reunidos como parte dos teus filhos, tua família, teu povo, formado pelo Consolador, a nossa querida e santa avó, e mantido nesta terra, nesta comunhão perfeita, pelo nosso querido e santo irmão Aldo. E hoje aqui neste templo sagrado, numa comunhão perfeita com os anjos, os santos, que vieram dos céus para nos assistir, nos prestigiar, sentir em nosso coração a alegria, a felicidade de sermos teus filhos. Porque não existe nada maior ou melhor nesta terra do que reconhecer a tua paternidade sobre nós. E a nossa querida e santa Vó Rosa, que mesmo estando nesta terra, teve acesso ao teu trono de glória. Assim também, da mesma forma, o nosso querido e santo irmão Aldo, para trazer para nós essa novidade, de que o Senhor é vivo, é poderoso, está em teu trono de glória, nos esperando para que um dia nós possamos viver contigo para toda a eternidade. Isso nos traz alegria, nos traz o contentamento,
e a satisfação de vivermos neste santo caminho que é Cristo Jesus. E aqui ouvir a Tua palavra, os Teus ensinos, para fazermos valer em nossa vida e aqui nesta terra, defender a honra e a integridade do Reino dos Céus. Por isso, ó Pai, é que nós estamos aqui, juntamente com a Santa Avó Rosa e o nosso querido e santo irmão Aldo, porque temos absoluta certeza que essas reuniões, eles estão presentes para nos contemplar e sentir a nossa felicidade de sermos apostólicos e recebendo esta herança com dignidade, fazer valer em nossa vida, porque isso é a alegria do Reino dos Céus. Por isso, santo irmão Aldo, estamos aqui, rogando Tua graça, Tua bênção, e pedindo ao Senhor que olhe para nós, que dirija a nossa reunião e nos alimente com o alimento que vem do céu. Esta semana, nós estamos aqui para prestarmos tributos ao nosso Pai, ao Senhor querido e santo irmão Aldo, e homenagear os nossos pais biológicos, porque isso faz parte da identidade da nossa igreja, uma vez que nós amamos o nosso Deus de todo o nosso coração, e não podemos nos esquecer num momento como esse. Querido e santo irmão Aldo, abençoa a nossa reunião, dando-nos sabedoria para que possamos desenvolver da melhor maneira possível, e os Teus filhos também, da mesma forma, receber com gratidão, com alegria, o alimento que será entregue em suas vidas. Recebe a nossa gratidão sincera e eu declaro em Teu santo nome, iniciada a nossa reunião, para a honra e glória do Teu santíssimo nome, e que essa honra seja levada ao Reino dos Céus, para a glória de todos os santos e anjos do poder celestial. Amém. Vamos cantar o hino de número 82, Ó Santo Espírito.
apostólica fiel, nesta terra pude contemplar uma santa e rainha do céu. Sabemos quanto tempo nesta terra ainda temos que ficar, mas o tempo que restar com amor devemos todos trabalhar no anseio de salvar outras almas para Jesus. Vamos todos trabalhar, sendo sempre valorosos, destemidos, corajosos, com vontade sempre de ganhar.
pois o tempo está se cumprindo e já não há mais tempo a perder. Jesus Cristo aqui presente, Santa Vó Rosa à nossa frente, nada temos que temer. Este mundo está ruim e perto está o fim. Vamos com coragem anunciar que esta igreja é verdadeira, é de Deus e tem poder, e que Jesus está aqui para salvar. Vó Rosa já falou que muito vai nos ajudar, mas para isso é preciso a cada dia nossa vida para ela consagrar, e fazendo sempre assim, o céu se abrirá, grandes milagres vamos contemplar. Jesus Cristo aqui salvando, o irmão Aldo abençoando, muitas almas para Deus vamos ganhar.
é bom ter certeza que está sempre ao meu lado um anjo enviado por Deus para me dar todo amparo. Mesmo que na minha estrada venha a surgir algum empecilho, eu não temo nada, porque eu tenho um anjo comigo. Durante o meu caminhar, algum espinho pode nascer, tentando me fazer parar e minha fé enfraquecer. Na vida nem tudo são flores, existem espinhos para nos ensinar, mas vivendo os ensinos do anjo, os espinhos da vida não me arranharão. Como é bom ter certeza que este anjo está sempre comigo, me fortalecendo nas minhas fraquezas e me livrando de todo perigo. Mas para sentir tanta certeza e merecer esta bênção do céu, é preciso crer com firmeza e em tudo ao anjo irmão Aldo ser fiel.
Muito bem, irmãos. Eu peço a atenção de todos que eu irei, nesta oportunidade, fazer a leitura do boletim. Da mensagem, irmãos, que nos propõe falar hoje sobre a pessoa do nosso Deus, também do nosso querido e santo irmão Aldo. Entretanto, depois da leitura, nós temos mais um hino. E depois nós vamos refletir sobre este assunto. Falar do nosso Deus. Falar também do nosso santo e querido irmão Aldo. Santo que nos conduz para o reino do nosso Pai. Mas neste momento eu peço bastante atenção, carinho, respeito de todos os nossos irmãos para a mensagem que o conselho está dirigindo a toda a igreja. Querendo o bem de cada um, querendo a felicidade, e que caminhem firmes, irmãos, neste santo caminho. Então, primeiramente aqui, o tema da primeira nota diz assim: Deus nosso Pai, o Senhor da glória. A Escritura nos mostra que o primeiro e maior de todos os mandamentos é o amor a Deus sobre todas as coisas, seguido do amor ao próximo, mandamento este acrescentado por Jesus nosso Senhor: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Afirmando este amor a Deus, assim expressa o nosso hino: Deus é o Senhor da glória, o Pai da eternidade, Deus de amor, Deus de infinita bondade, sua glória é sem fim, grande é o seu poder. Não há nada comparável à plenitude do seu ser. Eu te louvo, meu Deus, pela tua misericórdia. Teu nome seja louvado, hoje e sempre. Deus adorado. Bendito és tu, meu Senhor onipotente, Pai Criador. Do teu reino de esplendor, inspira tua igreja na terra, no mais perfeito amor. Graças sejam dadas a ti, ó Deus do amor, Senhor da glória. Por isso, nesse dia especial aqui na terra, dedicado aos pais, vamos prestar um tributo de louvor e adoração a Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor da glória. Glória que tem origem e criação nele próprio, Deus, e no seu divino Espírito Santo, que é a plenitude do infinito poder, Senhor de toda majestade e supremacia. É dele que vem a onipotência, que pode tudo, a onisciência, que sabe tudo, a onipresença, que pode estar em tudo, sendo que todo este poder Deus concedeu a Jesus, que confirmou isso no final de seu ministério, quando disse: todo poder me é dado nos céus e também na terra. Todo este poder eles concederam aos outros integrantes da corte celeste, Virgem Maria Santíssima, Santa Avó Rosa e Santo Irmão Aldo. O maior poder, o maior galardão que um ser humano poderia alcançar da divindade do Senhor Deus. É admirável que Deus Pai, Senhor de toda glória, não guardou somente para si esta glória magnífica, mas quis dividi-la conosco, seus filhos, nos criando a sua imagem e semelhança, com a esperança de habitarmos com Ele, nosso Pai, lá na eternidade, e desfrutarmos desta glória eterna. É ainda inspirado, e ainda inspirando seu Filho amado Jesus, nosso Senhor e Salvador, deixou-nos a linda parábola do Filho pródigo, em que ensina o fundamento de toda a misericórdia e a esperança como Pai, em perdoar, regenerar e esperar a volta dos filhos pródigos, para fazer festa no céu, pela sua volta, pois estavam perdidos e foram achados, estavam mortos e reviveram. Deus Pai tem esta esperança gloriosa, e é por isso que vem escrevendo a mais linda história de amor, enviando patriarcas, profetas, Jesus, apóstolos, Virgem Maria Santíssima, Santa Avó Rosa e Santo Irmão Aldo.
todos eles com a missão de nos santificar e levar-nos de volta ao Senhor da glória. Foi por isso que Deus voltou a reinar novamente nesta terra, para nos levar para a eterna glória, como publicado em nosso inário. No hino, graças te damos, Senhor Deus, que assim diz: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, e que há de vir, porque assumiste o teu grande poder, passaste a reinar, e o teu reino na terra passou a pertencer ao Senhor, Deus, e ao teu Filho Jesus, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso. Deu-nos a Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, deu-nos o profeta Irmão Aldo, e o seu reino passou a pertencer ao Senhor Deus, e ao seu Filho Jesus, e Deus reinará pelos séculos dos séculos. Deus voltaria a reinar para resgatar seus outros filhos para a sua glória, para se completar a criação e este plano belíssimo de Deus, Senhor da glória, Pai da eternidade. A glória está também na bem-aventurança ensinadas por Jesus no Sermão da Montanha, que significam exatamente desfrutar das glórias. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Na oração do Pai Nosso, Jesus também nos ensinou sobre Deus, nosso Pai, a sua glória. Teu é o reino, o poder e a glória. E na oração sacerdotal, eu dei-lhes a glória que a mim me deste, que sejam um, assim como nós somos um. Por fim, na oração pascal, eu dei-lhes a glória de serem filhos, feitos filhos de Deus. Adoramos-te, amamos-te e te bendizemos, ó Deus nosso Pai, Senhor da glória, por esta linda história de amor que o Senhor vem escrevendo há milênios, por seu Filho amado, Jesus. Pela Mãe Virgem Maria Santíssima, pela Santa Vó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo, os 4 maiores santos da tua criação, e por esta Igreja Apostólica que prepara um povo, seus filhos, para um dia ir morar contigo para todos sempre no reino celestial. E agora, irmãos, a outra mensagem fala sobre o nosso Pai, o querido e santo Irmão Aldo, que nos cria para Deus. Mesmo estando aqui nesta terra, nos ensinando, nos orientando, conduzindo nossa vida, e hoje como anjo de Deus, continua trabalhando. Então diz assim: o santo Irmão Aldo é um verdadeiro pai. Preste muito atenção nessa mensagem. Nosso santo Irmão Aldo exerceu um ministério glorioso nesta Santa Igreja Apostólica. Diante das suas ações neste ministério tão importante, ressaltamos a sua dedicação em nos formar filhos de Deus, cuidando da família apostólica, protegendo, amparando e nos educando no caminho do bem, da boa educação, da honra, da moral, do respeito, da paz e do amor. Por isso, é considerado por todos nós, apostólicos, como um verdadeiro pai. É de justiça prestarmos homenagem ao santo Irmão Aldo no Dia dos Pais, porque com sabedoria, firmeza e coragem, cumpriu seu ministério de sucessor do Consolador e profeta do Senhor nesta Igreja Apostólica, nos transmitindo a vontade do Pai Celestial, e em nome da Santa Vó Rosa, muito ensinou, corrigiu, educou e nos preparou para o reino dos céus. Eis a nossa oração de agradecimento ao Senhor Santo Irmão Aldo. Querido e amado Pai, Santo Irmão Aldo, queremos agradecer por tudo que fizeste, estás fazendo e ainda farás por nós, seus filhos, nessa nossa caminhada para o reino dos céus. Obrigado, Santo Irmão Aldo, pelo teu jeito simples, manso, humilde e generoso,
ao nos dirigir e corrigir, como o Senhor sempre fazia e nos dizia: eu estou aqui para salvar e não para perder. Agradecemos-te pela verdade que sempre nos deu, junto com a Santa Avó Rosa, o Espírito da verdade de quem és sucessor. Verdade essa que liberta, como disse Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Santo irmão Aldo, agradecemos por esta igreja apostólica que mantens com o governo teocrático de Deus, e sabemos que farás tudo o que precisar para nos levar à vitória final, para integrarmos a família celeste para toda a eternidade. Obrigado por nos preparar materialmente e espiritualmente como filhos de Deus e seus filhos, revelando o verdadeiro evangelho do reino dos céus, o Consolador prometido, a Santa Avó Rosa e muitos mistérios profundos. Querido e estimado Pai, Santo irmão Aldo, obrigado por existir e por termos a honra e a glória de ter te conhecido, estar ao teu lado e sermos abençoados por ti. Te amamos, Santo Primaz. Amém. Nós, apostólicos do Consolador, cremos e confiamos que o Santo irmão Aldo é vitorioso, que ele foi verdadeiramente coroado diante da corte celestial de Deus Pai, como santo e com grande glória. Cremos também que ele ouve as nossas súplicas e orações e continua em espírito, intercedendo diante de nosso Deus, Pai, e de seus santos, em favor dos fiéis, para que com sabedoria e proteção divina possam trilhar os retos caminhos ensinados por Jesus e pela Santa Avó Rosa. Confiamos que ele ampara os fiéis em seu lidar cotidiano, que continua encaminhando almas preciosas para o reino celestial, na função de pastor que nosso Senhor Jesus anunciou que haveria de existir, e também que ele participa ativamente das obras e realizações do Consolador prometido pelo Divino Mestre. Somos reconhecidos pelas funções que o Santo irmão Aldo exerceu nesta igreja apostólica como profeta do Senhor, como sucessor do Consolador e primaz apostólicos. E cremos que temos uma pessoa dotada das virtudes divinas, escolhida especialmente para essa missão e dirigido pelos céus. Poderia ter desempenhado tantas atribuições de maneira simultânea durante todos os anos de seu ministério. Aceite, ó Santo irmão Aldo, neste Dia dos Pais, nosso profundo agradecimento e reconhecimento por ser este Pai amoroso e cuidadoso do povo apostólico, o povo do Consolador. A mensagem, irmãos, do nosso querido e santo irmão Aldo. Vamos então, irmãos, ouvir o hino que tem, pelo coral, que tem como título Irmão Aldo, nosso Pai. Vamos ouvir. Assim te chamar, e temos o privilégio do Senhor nos chamar de teus filhos. Irmão Aldo, nós te veneramos, nós te louvamos,
festivo, querido primas, queremos te homenagear. O Senhor é tudo, além de nosso Pai, és nosso profeta também, o ungido de Deus, sucessor da Santa Voz, o Santo Consolador. O Senhor merece nossa confiança, todo o nosso carinho, também nosso amor, pois em Ti encontramos paz e segurança. Tudo que queremos, tudo que precisamos, o Senhor nos concede. É somente pedir e obedecer seus ensinos. Assim o Senhor nos dizia: confia, meu filho, a Santa Vó vai te ajudar. Tudo que sentes, tudo vai passar.
Muito bem, irmãos. É bastante prazeroso, irmãos, estarmos na casa de Deus. E principalmente quando a nossa fé alcança a presença de anjos que são enviados dos céus para nos assistir. Isso nos traz um conforto muito grande, a satisfação de estarmos servindo a Deus pela prestação de culto e adoração a Ele e a todos os seus santos. Em especial Jesus, Maria Santíssima, a nossa querida e santa avó Rosa, também o nosso querido profeta Santo Irmão Alto. Eu desejo poder, irmãos, nesta oportunidade, estar contribuindo para a edificação da fé, do amor, da vontade, irmãos, de todos servirem a Deus. Porque Deus, irmãos, é um Deus de bondade, um Deus de amor, um Deus de perdão, um Deus de misericórdia. Nós estamos nos aproximando, irmãos, do Dia dos Pais. E não poderíamos deixar, irmãos, de apresentar tributo ao nosso Pai, aquele que nos criou. Mas também relembrar com muita gratidão, respeito e adoração, aquele que nos criou para Deus. Que esteve, irmãos, nesta igreja, neste santo caminho, por 44 anos, dirigindo os nossos passos, conduzindo nossa vida, e tendo paciência com cada um de nós. Porque, como lembrou aqui, nesta nota, o nosso querido irmão Aldo, ele sempre dizia: eu estou aqui para ganhar filhos para Deus. Mas nesta oportunidade eu quero falar um pouco de Deus, o nosso Pai, de sua bondade, irmãos, de seu carinho, e dizer que Deus, o nosso Pai, nunca se descuidou de seus filhos nesta terra, de maneira que, desde a sua criação, Ele enviou santos, predestinou santos, preparou santos, irmãos, para cuidar de seus filhos. Porque vejam que filho de Deus não é objeto, que se guarda em algum lugar e deixa, e de quando em quando vai lá e passa um pano para tirar a poeira. Um filho de Deus vale mais que todos os tesouros desta terra, foi o que Jesus disse, para dizer que não tem dinheiro que pague, para dizer que o espaço que nos espera é um espaço rico, um espaço de eternidade, onde nós não vamos mais chorar, onde nós não vamos mais sentir tristeza, irmãos, onde nós não vamos mais sentir a ingratidão de alguém, onde nós vamos estar sempre bem um com o outro, onde nós vamos ter alegria pelos feitos do nosso semelhante, porque todos vamos estar com Deus. E Deus, o nosso Pai, durante toda a história da raça criada por Ele, sempre lutou para que assim seja, para provar a sua bondade, a sua fidelidade a nós, o seu respeito para com a humanidade nesta terra. De maneira que, além dos patriarcas, irmãos, vieram os profetas para cuidar do povo de Deus. Olha como Deus é bom. Tudo isso por amor a nós. Tudo isso, irmãos, sendo feito para que nós jamais nos esquecemos dessa bondade, desse amor sincero, desse carinho que o nosso Pai tem por nós. E em todas as épocas que Ele teve sua geração formada nesta terra, suas regras o acompanharam. Mas regras, irmãos, não para nos escravizar, porque nada do que Deus faz por nós, pelos seus filhos, foi ou é para escravizar,
mas tudo o que Ele faz é para o nosso bem, para a nossa felicidade. De maneira que aqueles que usam com sinceridade, faz valer em sua vida, no seu coração, no seu dia a dia. Então logo deixe o seu corpo material, fechando para a vida material, abrindo para a vida espiritual, vão morar na sua eternidade. Eles não vão para o pó da terra. Nesta igreja, a nossa querida e santa avó, o santo irmão Aldo também, nos ensinou que o corpo sim, vai para o pó da terra porque é da terra. Mas aquele que se santifica, aquele que abraça as regras de Deus, os ensinos do Pai, coloca em sua vida os cuidados estabelecidos pelo nosso Criador, sente a maior alegria. Porque para nós, irmãos desta igreja apostólica, a verdadeira vida começa depois da morte do corpo. Porque o espírito nesta igreja vai para Deus. O espírito nesta igreja, irmãos, vai morar com Jesus. E não é depois, quando aguardar o juízo. Porque nesta igreja, Deus forma santos para a sua glória, assim como formou no passado. Além dos profetas veio Jesus, irmãos, trazendo o sentimento do amor, da gratidão, do respeito, do carinho. E essa foi a mensagem de Cristo, a mensagem do amor. E aqui, irmãos, Ele implantou essa modalidade de fé. E naturalmente ensinando as pessoas que deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus, irmãos, sobre todas as coisas, para dizer que Deus é amor, para dizer que Deus também nos ama, e que nós devemos amar a Deus como Ele nos ama, da mesma forma como Ele nos ama. Jesus, semelhantemente, teve seu ministério, irmãos, aqui nesta terra por 3 anos, preparou um povo e entregou nas mãos dos apóstolos. E aqui nós podemos ver, irmãos, o carinho de Cristo e a representatividade de Cristo ao nosso Deus nesta terra. Quando Ele estava para ir para o reino do nosso Pai, um de seus discípulos pediu para ir junto, pedindo para que Jesus o levasse, porque eles se sentiam confortados com Cristo. Então eles pensavam, para onde Jesus vai deve ser um lugar muito bom, maravilhoso. E Ele sempre nos contava desse lugar para nós, porque Jesus falava do reino dos céus para eles. E quando nosso Senhor Jesus Cristo estava se preparando para ir para o reino dos céus, eles pediram para ir junto com Jesus. Ao que Jesus respondeu: para onde eu vou, vocês não podem ir agora. O mundo entende essa lição de Cristo, irmãos, para dizer que eles não foram porque tem que aguardar juízo no pó da terra. Esta igreja ensina diferente. Eles não foram porque Jesus já havia preparado um povo para Deus nesta terra, e aqueles apóstolos foram preparados para cuidar deste povo, para dizer que nós não somos objetos, que nós somos importantes para Deus, que nós valemos mais do que todos os tesouros desta terra, e que a única coisa que vai abrilhantar o reino do nosso Pai é o que está dentro de nós, o nosso espírito. E é justamente por isso que esta igreja nos ensina a santificação. É justamente por essa razão, irmãos, que esta igreja ensina o nosso povo a ter os devidos cuidados com aquilo que o mundo oferece. Porque nós somos diferentes, nós nascemos nesta igreja para ser diferentes. A Santa Vó Rosa veio para nós para dizer que esta igreja é diferente, que neste caminho está Cristo Jesus. Então eles queriam ir com Cristo, porque se sentiam confortados com o Filho de Deus, porque se sentiam seguros com o Filho de Deus, e pediram a Jesus para ir com Ele. Para onde eu vou, vocês não podem ir agora. E o povo que nós formamos? E o povo que nós ensinamos que deveriam viver uma vida santificada e diferente daquela que viviam antes, quem vai cuidar? Eu preparei vocês para isso. E eles entenderam.
Então aqueles apóstolos de Jesus, irmãos, eles não foram com Jesus exatamente para cuidar daquele povo, porque se aquele povo ficasse só, eles se perdiam, eles perderiam a fé, perderiam a coragem de lutar, a determinação de servir a Jesus nesta terra. E os apóstolos ficaram até enquanto foi possível. Entretanto, irmãos, Jesus fez uma promessa muito importante a respeito do Espírito Consolador. Mas além do Espírito Consolador, ele prometeu o profeta dos tempos da regeneração. E hoje nós estamos falando dos pais. E eu quero falar do Santo Irmão Aldo. Que maravilha falar do Santo Primaço. Porque nós estivemos com ele. Ele representou o Pai aqui nesta terra para dizer como é Deus, para mostrar a esta igreja quem é Deus, a capacidade de Deus de abençoar um povo, de formar um povo para a sua glória. A paciência do Santo Irmão Aldo, o carinho deste santo de Deus que teve com esta igreja, diante das maiores dificuldades que enfrentava nesta terra, estava sempre com sua mão estendida para que o seu povo beijasse. Sua face estava disponível ao seu povo para dizer: eu estou aqui, eu sou um santo de Deus, eu represento Deus, Deus é assim. E a situação do nosso querido e santo irmão Aldo foi tamanha que os nossos irmãos coristas chegaram por inspiração dos céus, criaram um hino muito bonito. Parece que Deus é assim. Exatamente, o santo irmão Aldo. Não parece que Deus é assim. O nosso querido e santo irmão Aldo, irmãos, representou literalmente o nosso Pai Celestial. O amor do nosso querido e santo irmão Aldo, o carinho, a fidelidade. Não abria mão da sua fidelidade ao Pai, da sua obediência. Tudo para dizer que nós também, da mesma forma, deveríamos agir desta forma. Porque o caminho é o mesmo. E o mesmo lugar que o nosso querido e santo irmão Aldo está hoje, é o lugar que nos espera. É o lugar que ele, com a nossa querida e santa avó, preparou para este povo. E é justamente por essa razão que nós não podemos descuidar, irmãos, da herança que nos deixou este santo de Deus. E jamais descuidar de agradecer ao nosso Pai, principalmente neste dia que se aproxima o Dia dos Pais. É bem verdade que nós vamos prestar uma homenagem aos pais biológicos, e em especial àqueles que souberam cuidar dos seus filhos, dar uma boa educação, de maneira que seus filhos lhes respeita, lhes ama e reconhece você, o Senhor, como Pai. Esses receberão a homenagem de seus filhos desta igreja, mas em especial o nosso Pai, Santo Irmão Aldo, porque cuidou desta igreja para o reino dos céus. E é uma igreja que está preparada, está caminhando diante das dificuldades, mas com sentimento de gratidão e amor no coração, e o reconhecimento de que caminhou nesta terra com um profeta de Deus, a semelhança do que aconteceu com gerações passadas. Porque é importante nós entendermos que sempre que Deus, o nosso Pai, precisou de uma geração nesta terra, foi com alguém que Ele indicou, que Ele preparou, que Ele predestinou, irmãos, e não diferente. Porque nada além de alguém que é indicado por Deus, tem capacidade de dirigir um povo para o reino do nosso Pai. E não seria nessa geração que Deus, o nosso Pai, iria deixar um povo sozinho, abandonado, dependendo de uma história. Não. Ele preparou a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, e colocou no meio deste povo humilde. E nós aprendemos a confiar na Santa Avó. Nós acreditamos que ela é uma santa de Deus, uma santa muito poderosa, que continua em nosso meio, dirigindo os nossos passos, conduzindo nossa vida, enviando irmãos santos e anjos para estar no nosso lar. A sua bênção está sempre junto também da mesma forma. E o nosso querido e santo irmão Aldo, para ser o profeta dos tempos da regeneração,
Essa geração, irmãos, seria um período de oportunidades que a humanidade receberia. Última oportunidade para todos aqueles que quiserem o reino do nosso Pai. E esta oportunidade, prezados irmãos, está nesta igreja apostólica. Esta oportunidade, prezados irmãos, está neste santo caminho. Porque aqui nós temos este santo de Deus, que é uma das portas às quais nosso Senhor Jesus Cristo apontou para a salvação da humanidade. E foi Ele mesmo que disse: eu sou a porta, para dizer: eu sou o ungido de Deus, eu sou o enviado de Deus. A palavra de Jesus se resume nisso: eu sou a porta, eu sou o ungido de Deus, eu sou o enviado de Deus, eu sou o escolhido de Deus, eu sou o preparado de Deus. Mas Ele disse: bem-aventurados são aqueles que entram no reino dos céus pelos indicados de Deus, irmãos. Porque se Jesus como porta, Ele foi e é o indicado de Deus, as demais portas que Ele ensinou, que Ele propagou, também seria da mesma forma. Os indicados de Deus, os preparados de Deus, os predestinados de Deus, para dirigir um povo para o reino dos céus. Isto é amor. Isto é amor. Procurar em meio a esta humanidade uma pessoa que tenha capacidade, que tenha estrutura, irmãos, para defender a honra e a integridade do reino dos céus, defendendo os filhos de Deus nesta terra, não é coisa fácil. E Deus conseguiu, e nos deu de presente, exatamente para cumprir essa palavra de Jesus: eu sou a porta. E bem-aventurado é aquele que é santo. Bem-aventurado é aquele que é santo, é visto por Deus como santo, como filho amado. Eu sou a porta, e bem-aventurados são aqueles que entram na cidade. Esta cidade que Jesus estava falando era o reino dos céus. Entram no reino dos céus pelas portas. Porta que é a Santa Vó Rosa, porta que é o nosso querido e santo irmão Aldo. E é por meio dessas portas que nós chegamos a Jesus. Porta que é a Santa Vó, porta que é o santo irmão Aldo. Portas abençoadas, que Jesus preparou, irmãos, para estar conosco, aqui, falando ao nosso coração, trazendo a emoção espiritual, de uma mensagem, irmãos, que vem dos céus, que vem da glória de Deus. E nós precisamos crer assim. Nós precisamos acreditar dessa forma, porque nós somos testemunhas do amor que o nosso querido e santo irmão Aldo prestou a cada um de nós. Então nós temos mais que o dever de acreditar, não somente nele, mas na Santa Vó Rosa também. Muito embora eu não tenha conhecido, não tive esse privilégio como muitos aqui tiveram, mas as ações do nosso querido e santo irmão Aldo, sua revelação a respeito do Espírito Consolador me faz entender e crer que é uma santa muito poderosa do reino do nosso Pai. É uma santa de um amor infinito, irmãos. É uma santa que diuturnamente está olhando para cada um de nós. E tudo aquilo que ela prometeu acontece em nossa vida. A sua bênção para aqueles que são santificados. E ela foi clara: para os que são santificados. Se tua casa for santificada, foi o que ela disse. E ela cumpre isso até hoje. Quantos são aqueles que têm contado seus testemunhos, né? Com muita alegria, com muita satisfação, por estar em momentos difíceis de sua vida. Santa avó querida, estou aqui, passando por um momento difícil, olha para mim, imediatamente ela vai lá e resolve o problema. O santo irmão Aldo não é diferente. Isso para dizer, irmãos, que eles estão conosco neste santo caminho. E eles têm o prazer, a alegria, a felicidade de abençoar seus filhos. E mais do que abençoar, preparar cada um de nós para levar ao reino do nosso Pai. Então, prezados irmãos, hoje é quinta-feira, amanhã é sexta. Sábado provavelmente já devemos ter aqui alguns hinos preparatórios para o Dia dos Pais. E nós vamos lembrar com muita gratidão aos céus do nosso Pai Celeste.
também do nosso querido e santo irmão Aldo. Sendo gratos à nossa querida e santa avó, que nos deu este santo de Deus, para que nós pudéssemos continuar trabalhando, lutando, irmãos, nesta terra, e salvando almas para o reino do nosso Pai. Que a Santa Avó Rosa, o nosso querido e santo irmão Aldo, abençoe cada um dos nossos prezados irmãos, e amem esta igreja, façam valer a sua fé, independente de qualquer situação que possa existir neste mundo. Lembrem-se da palavra da nossa querida e santa avó: meu filho, aconteça o que acontecer, fique aqui, porque Jesus está conosco neste santo caminho. E está mesmo, está mesmo. Amém. Nós vamos agora, irmãos, passar para a parte da oração, e nós vamos cantar o hino de número 107, a igreja em pé, por gentileza. 107, glorificação. Vamos cantar este hino. Agora, irmãos, cada um em seus próprios lugares poderão fazer a sua oração, mas faça com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação, crendo que a nossa querida e santa avó está ouvindo a oração de cada um, ao lado de Deus, o nosso Pai, de Jesus, Maria Santíssima e do nosso querido e santo irmão Aldo. É possível que neste momento eles estejam aqui. É bem verdade que são muitas reuniões que estão sendo realizadas neste momento, e eles estão sempre, cada momento em alguma congregação. Mas é possível que neste momento de oração, a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo estejam aqui. E se pedirem com bastante fé, com bastante carinho, eles vão lhes ouvir. Podem orar. Amém. Vamos cantar o hino do inário de número 230, irmãos. Glórias ao poder celeste. A Deus e ao seu divino
Prezados irmãos, elevamos nossa gratidão a Deus, o nosso Pai, a Santa Vó Rosa e ao nosso querido e santo irmão Aldo que nos trouxe até aqui. Que maravilha! Devemos a Ele, porque em um mundo tão poluído como é este que nós vivemos, se não for pela mão destes santos de Deus, do nosso Deus, jamais estaríamos aqui. Mas estamos aqui com a certeza de que eles estão muito felizes com a nossa presença e naturalmente preparados para nos regressar aos nossos lares. Felizes e agradecidos a todos eles pela mensagem, pelo carinho que eles prestaram a nós e eles também da mesma forma, pela gratidão de todos ao reino do nosso Pai. Vamos orar. Todos, por gentileza, curvem suas cabeças com suas mãos levantadas aos céus. Vamos orar. Bondoso Deus, nosso Pai Celeste e Todo-Poderoso, chegamos ao final de nossa reunião. Viemos aqui buscar o carinho, o afeto, o poder dos céus, por meio da Santa Vó Rosa e do nosso querido e santo irmão Aldo. Santos poderosíssimos que nos cria para Ti, ó Pai, para que um dia nós possamos estar reunidos no reino celestial, vivendo eternamente contigo. Somos muito gratos a estes santos de Deus, a Jesus nosso Senhor, que escolheu esta santa de Deus neste país chamado Brasil, onde nós estamos, e aqui naturalmente pertencendo a este santo caminho que é Cristo Jesus. Querido e santo irmão Aldo, nossa gratidão sincera, o nosso louvor por tudo, pelo teu carinho, pela paz que o Senhor tem nos proporcionado neste santo caminho. Reconhecemos que estás sempre conosco em todos os lugares da nossa vida, porque as tarefas que o Senhor deixou para nós, nós temos cumprido. E haveremos de cumprir, querido irmão Aldo, porque temos ao nosso favor milhares de anjos, milhares de santos a nos acompanhar. Recebe, portanto, a nossa adoração sincera, a nossa gratidão. E estes cujos nomes estão representados nessa caixa de oração, pedimos a Tua bênção, Tua graça, o Teu poder, que o Senhor olhe para cada um de nós. Não vou citar, querido irmão Aldo, o que cada um poderá estar fazendo, porque o poder de onisciência é suficiente para conhecer tudo e saber tudo. E isso Deus, o nosso Pai, te deu com muito prazer, para que o Senhor cuide de teus filhos e daqueles que com sinceridade creram no teu poder, na tua bondade e no teu grande amor. Daí pedir ao Senhor nesta oportunidade que atenda a cada um que está te pedindo, se for de justiça, dando a eles paz, felicidade e aquilo que estão necessitando. Peço também que despeça a todos esses nossos irmãos que aqui vieram, enfrentaram esse frio, querido e santo irmão Aldo, que está muito gelado lá fora, o vento, mas eles te amam muito e amam a Santa Avó, amam o reino dos céus, e puderam estar aqui participando desta reunião, naturalmente buscando a bênção dos céus para a sua vida, que é o que mais nós precisamos nesta terra. Peço ao Senhor que abençoe a cada um, dando alegria, dando felicidade, dando o prazer de serem apostólicos da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e aqui nesta terra, defendendo a honra e a integridade do reino dos céus. Prezados irmãos, visitantes, internautas, recebam a bênção que está sendo derramada do alto céus. Tenham paz, tenham alegria, tenham contentamento que já existe no reino dos céus. E fique conosco para toda a eternidade, neste santo caminho que é de Jesus. Amém.